Fala meus amigos, estou aqui hoje para falar com vocês sobre o valor da pensão por morte. Tem pessoas que estão ficando assustadas com os valores que estão recebendo de pensão e por isso estão questionando por que não estão recebendo 100% do valor que a pessoa que faleceu recebia. Então esse vídeo de hoje é para esclarecer como o INSS faz o cálculo da pensão por morte. Então se o valor da sua pensão por morte foge das regras que eu vou te falar aqui hoje, então você tem que procurar um advogado especialista em direito previdenciário para conferir se esse cálculo está correto. Primeiro de tudo, o que eu quero esclarecer com vocês aqui é que as regras que eu vou apresentar são regras posteriores à reforma da Previdência, ou seja, posteriores a 13 de novembro de 2019. Basicamente, pessoal, vão existir dois tipos de cálculo da pensão por morte. Nós teremos um cálculo para quando a pessoa que faleceu já era aposentado e um outro cálculo quando a pessoa não era aposentada. E esse primeiro exemplo aqui que eu vou trazer para vocês era de um segurado que faleceu e que já era aposentado. Eu estou trazendo esses exemplos aqui em Excel, mas não significa que você que está assistindo esse vídeo tem que fazer também os exemplos para entender o valor da pensão no Excel. Isso aqui é apenas para facilitar a nossa compreensão. Então vamos lá. Esse segurado que faleceu e que já era aposentado recebia, por exemplo, um valor de aposentadoria de R$ 3.200 e que ele deixou como dependente a esposa e um filho. E esse filho era menor de 21 anos. E por que eu coloquei aqui filho menor de 21 anos em vermelho? Porque, pessoal, para fins previdenciários, a dependência econômica do filho cessa aos 21 anos. Então, esse recebimento da pensão por morte para o filho é até os 21 anos. A não ser que o filho maior de 21 anos seja inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave. Aí sim ele receberia a pensão. Ele estaria classificado como dependente. Mas a regra é que a dependência cessa aos 21 anos. E como que vai ser o valor da pensão por morte nesse caso aqui? Pessoal, a regra é o seguinte: nós vamos ter uma cota familiar de 50% mais 10% de cota individual para cada dependente. Como aqui ele deixou dois dependentes, a esposa e o filho, nós vamos ter 10% da esposa e 10% do filho, que vai dar um total, quando somadas, de 70%. Então, como o segurado que faleceu recebia uma aposentadoria de R$ 3.200, o valor da pensão por morte que ele vai deixar para a esposa e para o filho vai ser 70% desse valor da aposentadoria que ele recebia, que dá R$ 2.240. Então, a regra é essa, vai ser 50% mais 10% por dependente. Mas toda regra tem uma exceção. Nesse caso aqui, nós colocamos como dependentes a esposa e o filho. Nesse caso, se qualquer um desses dependentes aqui fosse inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, essa regra aqui ia ser diferente. O valor da pensão seria de 100%. Não haveria essa soma que nós fizemos aqui, tá? Então, havendo dependente inválido com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão vai ser de 100% que o segurado que faleceu aposentado recebia. Então, regra 50% mais 10% por dependente, exceção 100% no caso de haver dependente inválido. Agora eu vou trazer para vocês o exemplo de quando a pessoa que faleceu não era aposentado. Primeiro é feito o cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente, no caso dessa pessoa que faleceu, caso tivesse direito a esse benefício, e sobre o resultado do cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente seria feito o cálculo da pensão por morte. Vamos supor que o segurado que não era aposentado faleceu e o INSS fez um cálculo do valor da aposentadoria por incapacidade permanente, invalidez, no valor de R$ 1.500. Como que esse cálculo é feito? Hoje, a aposentadoria por incapacidade permanente, ela é 60% da média de todos os salários posteriores a julho de 94, mais 2% a cada ano que exceder 15 anos no caso de mulher e 20 anos no caso de homens. Se vocês quiserem saber mais a respeito da aposentadoria por incapacidade permanente, eu vou deixar aqui no card do YouTube um vídeo que nós temos no nosso canal somente acerca disso. Mas vamos lá. Foi feito o cálculo da aposentadoria para esse segurado que faleceu e encontraram o valor de R$ 1.500. Sobre esse valor de R$ 1.500 que nós vamos incidir aquela regra de 50% de cota familiar mais 10% por dependente. No caso aqui nós vamos pegar o mesmo exemplo, né, da esposa e do filho como dependentes, filho menor de 21 anos. Nós vamos ter o quê? 50% de cota familiar mais 10% de dependentes, 70%. Então 70% de R$ 1.500 vai dar R$ 1.050. Então o valor da pensão por morte
desse segurado não aposentado seria de R$ 1.050. Tá vendo aqui, pessoal, que o valor ficou inferior ao atual salário mínimo, que é R$ 1.212? Nesse caso, eu até coloquei uma observação aqui. O valor da pensão por morte não pode ser inferior ao salário mínimo, tá? Então, independente se aqui deu R$ 1.050, no caso, o valor que eles vão receber vai ser de R$ 1.212, certo? Agora, vamos supor que eles passaram a receber a pensão por morte no valor do salário mínimo, R$ 1.212, mas que nesse meio tempo a cota do filho, aqui de 10%, seja extinta porque o filho faleceu. Ou seja, não vai ter mais os 10% do filho. Significa que esses 10% dele vai para a esposa? Não, nesse caso não tem transmissão de cota. Caso aconteça isso, vai ser feito um recálculo da pensão por morte, tá? Então esse percentual aqui de 70% cairia para 60%. Ainda assim ficaria um valor de R$ 900, que é inferior ao salário mínimo, né? Eles receberiam de qualquer forma R$ 1.212. Então, sempre que houver alteração na quantidade de dependentes, as cotas serão recalculadas, não havendo a previsão de reversibilidade para os dependentes que sobraram. No caso aqui, a cota individual do filho não seria repassado para a cota da esposa, para continuar de 70% como era. Então, seria somente de 60%. Então, observação 2 que a gente pode colocar aqui, que a alteração na quantidade de dependentes é igual ao recálculo das cotas. Certo, pessoal? Então, pessoal, demonstrei aqui para vocês dois exemplos. No caso do segurado que já é aposentado e do segurado que faleceu que não era aposentado. Esse é o cálculo que o INSS faz da pensão por morte. Se o seu cálculo é diferente do que eu apresentei aqui para vocês, muito provavelmente o valor da sua pensão por morte está errado. Aí, no caso, vocês têm que procurar um advogado previdenciarista para verificar o que houve de errado no cálculo. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até o próximo vídeo.